Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e essa é mais uma reflexão em filosofia integral. Vamos falar de filosofia marxista. Eu não tenho nenhuma dúvida, tenho plena convicção de que o marxismo é o maior empreendimento cultural da história da humanidade moderna. E por que eu falo maior empreendimento cultural? Porque o marxismo é algo criado pelos homens, né? É uma teoria criada por homens, mas que contém uma proposta e contém assim um projeto. Então é um verdadeiro empreendimento. E como empreendimento, ele é incomparável em termos de alcance. O marxismo alcançou assim a sociedade de maneira quase total, principalmente a sociedade ocidental. O marxismo conseguiu penetrar em todas as áreas e conseguiu fazer as cabeças dos homens e das mulheres e de todo mundo. Fez a cabeça das pessoas. Então não tem nenhuma dúvida desse alcance da filosofia. E quando eu falo de estudar filosofia marxista, apesar disso, muita gente torce o nariz, porque o argumento que muita gente fala é o seguinte: primeiro, isso aí é irrelevante, o marxismo é irrelevante. Né? Irrelevante, às vezes, a pessoa quer dizer que é uma teoria que está tão equivocada que não vale nem a pena estudar. Então eles falam assim: é uma teoria irrelevante e perniciosa. Muitas vezes sem perceber que esses dois adjetivos eles são contraditórios, porque assim, se é pernicioso, ele não pode ser irrelevante. Aliás, se ele é pernicioso, é principalmente por ele ter relevância dentro da nossa cultura. Então eu vejo muito dessa periculosidade do marxismo e vejo muito da sua relevância, porque o marxismo ele tem um poder, ele teve um poder de penetração na mente das pessoas. Então você concordando com ele ou não, gostando dele ou não, ele vai se tornar relevante no sentido de compreender a própria cultura do nosso tempo. Então, quando eu falo, toda vez que eu falo, né, eu escrevi um livro sobre marxismo, sobre filosofia marxista, já dei curso sobre marxismo várias vezes. Então, quando eu falo de dar esse curso, as pessoas elas ficam meio, parece que as pessoas elas ficam, sim, têm um sentimento meio contraditório, porque elas falam assim: pô, o Fábio ele faz uma crítica veemente ao marxismo, mas ele ensina o marxismo. Pô, como é que pode ser essas duas coisas, né? Então, alguns chegam até a pensar: pô, o Fábio deve estar com má intenção. Ele deve ser um propagandista do, do, do comunismo, né? Um propagandista do marxismo. E, por incrível que pareça, me acusaram disso algumas vezes, exatamente por ensinar o marxismo. Só que, pensem comigo, essa maneira de encarar o marxismo, ela foi, talvez, a maior responsável por permitir com que o marxismo se espalhasse de maneira tão grandiosa. Porque, veja bem, como que as pessoas sempre trataram o marxismo? Sempre trataram ele como um movimento essencialmente político e que precisava ser atacado no campo da política, não é isso? É assim que as pessoas sempre olharam o marxismo. Só que isso foi feito. Quantas vezes na história recente, na história do século XX, os partidos marxistas, por exemplo, foram proibidos de atuar oficialmente, tiveram que atuar na clandestinidade? Várias vezes. Por várias vezes foi assim, em vários países. Bom, e apesar deles estarem na clandestinidade e não poderem atuar oficialmente, ainda assim o marxismo como cultura, como pensamento influenciador, ainda assim o marxismo só cresceu, cresceu, cresceu e só passou a influenciar cada vez mais as pessoas. Então é o seguinte, me parece que essa forma de contraditar o marxismo não funcionou muito bem no final das contas, porque o marxismo só cresceu. O marxismo só cresceu. Fábio, mas
como assim o marxismo cresceu? É todo mundo então comunista? Não, não é bem assim. Mas aí é que está a questão da filosofia marxista. O marxismo, ele começa como uma filosofia, eu já falei isso várias vezes, ele tem uma proposta filosófica, Marx se via como filósofo, Engels se via como filósofo, há uma proposta, uma perspectiva filosófica antes de tudo e por trás de tudo que é oferecido. E essa perspectiva filosófica, essas categorias filosóficas, elas vão permear toda a proposta do marxismo. Então, independentemente de haver um movimento marxista atuar na prática, há categorias filosóficas que vão sendo impregnadas, impostas dentro dos centros culturais. Quando eu falo centros culturais, eu estou falando de faculdade, eu estou falando de indústria, de entretenimento, a arte, eu estou falando do jornalismo, eu estou falando inclusive das escolas. Então você vai vendo assim a, as categorias filosóficas marxistas, ou seja, a base do pensamento marxista, e entrando em todos esses centros de difusão de cultura e formatando a mentalidade das pessoas a ponto de nós chegarmos no tempo de hoje e vemos uma sociedade ocidental com sua mentalidade totalmente moldada à maneira marxista. Todos nós aprendemos a pensar sob categorias marxistas. Muitas vezes, até aqueles que não são, e até aqueles que lutam contra o marxismo, ou se opõem abertamente contra o marxismo, quando param para pensar, se veem pensando como marxistas. Então, quando eu ensino, por exemplo, no meu curso sobre marxismo, sobre as categorias, as pessoas elas param e muitas vezes olham assim, poxa, mas eu sempre pensei que era assim. Ou caramba, eu pensava dessa maneira realmente. E isso vem do marxismo, então, agora eu estou começando a entender. A gente vai ver isso, é, falando de uma maneira mais superficial, na própria concepção que as pessoas comuns têm, por exemplo, sobre o papel do Estado, sobre a questão da riqueza. Tudo isso vai manifestar uma forma de pensar que foi impregnada pela filosofia marxista. Então, o marxismo acaba, e aí vocês vão ter de concordar comigo, porque é uma conclusão lógica, acaba refletindo o pensamento de uma época, inclusive os fundamentos do pensamento político dominante. Então, quando nós estudamos marxismo, quando nós entendemos o marxismo, nós não estamos entendendo só o marxismo em si, nós estamos entendendo como toda uma época pensa, toda uma sequência de gerações pensam. Entender o marxismo é entender o nosso tempo, no final das contas. Vocês concordam comigo? Entender o marxismo é entender a cabeça das pessoas. É entender como as pessoas vislumbram a própria vida, a própria existência, a própria sociedade. Por isso que eu sempre digo que estudar filosofia marxista talvez seja um dos estudos mais importantes que nós temos que ter nesses dias. Mas isso é perigoso. Como assim? Eu vou gastar minha energia e minha atenção para estudar uma teoria que eu considero equivocada. Não importa isso. Não é a teoria em si que importa. Importa o quanto essa teoria tem relevância, tem influência na mentalidade de hoje em dia. Então, quando eu estudo marxismo, eu estudo com bastante gosto, porque eu estou vendo ali que eu estou estudando, na verdade, a mentalidade do meu tempo. Estudar marxismo é estudar a mentalidade da minha época. Então, se o que importa para quem estuda filosofia é a verdade, é compreender o seu momento, as suas circunstâncias e em busca da verdade, não tem por que eu não estudar marxismo. Fugir disso me lembra duas senhoras que eram protestantes, e na época elas estavam falando de Martinho Lutero, né?
elas nem sabiam direito por que elas estavam falando aquilo. Eu falei, vocês têm noção que Martinho Lutero, ele venerava Maria, a mãe de Jesus? Elas tomaram um susto, né? Porque isso é um ponto crucial, né? E aí elas olharam uma para a outra, e aí uma falou para a outra assim, ai, porque eu provei, né? Eu mostrei inclusive o livro para elas. Aí uma olhou para a outra e falou assim, ai, então a gente não pode falar sobre isso. Ou seja, na cabeça delas não tinha essa percepção de, o que importa é a verdade. Se essa é a verdade, acabou. Não. Esconde a verdade. O que importa é a gente manter a nossa convicção e manter a nossa fé intacta do jeito que a gente aprendeu e pronto. Quando a pessoa pensa não vou estudar marxismo, é mais ou menos isso. Tem essas ideias que o marxismo traz, essas ideias estão na sociedade, mas não. É melhor não tocar nesse assunto porque não pega bem, porque pode atrapalhar o nosso pensamento, pode revelar algumas coisas que a gente não quer revelar. Então a pessoa foge do pensamento marxista por causa disso. Isso é uma grande bobeira, né? A pessoa que estuda filosofia, ela estuda tudo. Ela está aberta, dependendo da linha de interesse dela, da linha de investigação dela, ela tem que estudar tudo. Inclusive assuntos que não são da sua convicção, né? Até pelo contrário, eu acho que o filósofo muitas vezes estuda principalmente aquilo que ele não concorda, que ele vê que é diferente, porque o que importa para ele não é a teoria em si. A teoria é um instrumento de passagem. O que importa é você compreender a sua época, compreender o seu mundo, compreender a existência. E se o marxismo ele tem essa relevância na nossa época, e se ele molda a mentalidade das pessoas como moldou na nossa época, não tem por que não estudá-lo. Então eu entendo, sinceramente, que vale a pena demandar algum esforço para entender a filosofia marxista. É por isso que eu ofereço os cursos de filosofia marxista. Não há por que não fazer isso. Não há por que não fazer isso. Qualquer pessoa que queira entender melhor os componentes, os elementos que formam a nossa cultura, a nossa geração, precisa estudar. E não estudá-lo, vai impedir de fato de entender. Você pode estudar muita coisa certinha, bonitinha, mas se você não estudar alguma coisa de como é formada, não só a filosofia marxista, existem outras influências no nosso tempo. Existe a influência kantiana, existe a influência epistemológica da modernidade, ali do Locke, do Hume, existe o existencialismo. Se você não estudar essas ideias, você não vai entender o teu tempo. Não vai entender nada, vai entender muito pouco, na verdade. Não vai entender aquilo que está forjando a cabeça das pessoas. Então vale a pena, como tudo isso, como em todas essas matérias, também na filosofia marxista, vale separar algo para o seu estudo e assim nós estamos mais preparados para compreender melhor o nosso mundo. Eu acho que qualquer pessoa de bom senso vai concordar com isso. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.